Ele era um devoto Pandit hindu, um homem que dedicou sua vida à sua fé. No entanto, um acidente inimaginável o empurrou para um caminho que o levou além dos limites da própria vida, onde ele encontrou ninguém menos que Jesus Cristo. O que ele descobriu naquele encontro espiritual é uma revelação que vai surpreender você. Meu nome é Hades, e aos 68 anos, chamo a pacífica vila de Shiven de meu lar. Esta pequena vila, escondida no sopé da Cordilheira Aravalli, é um lugar de serenidade, onde o ar é fresco e os arredores naturais são uma fonte constante de tranquilidade. Nesta vila, os sons que enchem o ar são os cantos dos pássaros, o fluxo suave do rio Bonas e o toque suave e distante dos sinos do templo. É um lugar que parece intocado pelo tempo, onde a vida flui tão firmemente quanto o próprio rio. Durante grande parte da minha vida, minha existência se desenrolou de uma maneira tão previsível quanto o amanhecer. Eu era um respeitado Pandit hindu, uma figura de orientação espiritual e reverência em nossa comunidade. Meus dias eram profundamente enraizados em rituais, orações e ajudando a guiar o povo de Shiva ao longo do caminho justo do Dharma. Eu realmente acreditava que o caminho que eu segui era o ordenado para mim, um caminho justo e verdadeiro que levava à realização espiritual. Nasci em uma família de renomados Pandits, uma linhagem impregnada de tradição e serviço aos deuses. Meu pai, e seu pai antes dele, junto com inúmeras gerações anteriores, serviram ao divino com um compromisso inabalável. Ao crescer, o templo não era meramente um lugar de adoração, tornou-se meu segundo lar, um santuário onde encontrei propósito e consolo. Desde muito jovem, mergulhei no estudo de escrituras antigas, hinos e rituais. Aprendi cada nuance de nossas cerimônias sagradas, cada uma com seu significado único. O canto rítmico, a fragrância do incenso e as representações vibrantes e coloridas das divindades adornando as paredes do templo se tornaram meu mundo. O templo era onde eu pertencia, e os deuses eram meus guias. Meu pai, Pandit Bhairav, não foi apenas meu pai, ele foi meu primeiro professor, meu guru. Um homem de grande sabedoria e piedade, ele me transmitiu as verdades profundas de nossa fé. Ele me ensinou que a vida é um ciclo de nascimento, morte e renascimento, e que nossas ações nesta vida moldam o nosso destino na próxima. Ele explicou que esta era a dança cósmica da alma, um ciclo de reequilíbrio constante. Ele incutiu em mim a profunda importância do karma, a lei imutável de causa e efeito, e o objetivo final de moksha, a libertação do ciclo infinito de reencarnação. Eu segui os ensinamentos do meu pai com devoção inabalável, entregando minha vida aos deuses e aos deveres sagrados de um Pandit. Liderei pujas, realizei yagnas e me dediquei a rituais que eu acreditava que agradariam aos deuses. Ofereci orientação espiritual às pessoas da minha aldeia, ajudando-as a encontrar paz em tempos de luta, conforto em tempos de tristeza e sabedoria para navegar pelos desafios da vida. Meu propósito era claro, eu estava servindo aos deuses e liderando outros em direção à iluminação e ao bom karma. Minha esposa, Merera, era a pedra angular firme de nossa casa. Uma mulher de fé profunda e força silenciosa, ela me apoiava em meus deveres espirituais, cuidava de nossos 3 filhos e administrava a casa com graça. Ela também era um membro devoto da comunidade do templo, sempre presente para oferecer uma mão amiga. Juntos, vivíamos uma vida simples, mas gratificante. Ligados pelas tradições de nossa fé, cercados pelo calor da família e da comunidade. Nossa vida era uma mistura harmoniosa de devoção, amor e realização espiritual. Nossos filhos, Raul, Pooja e Amit, eram as luzes de nossas vidas, a personificação de nossas esperanças e sonhos. Raul, nosso mais velho, era um jovem curioso com uma paixão por explorar o mundo além de nossa aldeia. Ele tinha grandes ambições e uma sede por conhecimento. Pooja, nossa filha, possuía um coração gentil e compassivo, sempre ansiosa para ajudar os outros. Amit, o mais novo, era uma criança brincalhona e cheia de energia, cheia de alegria e risos. Nós criamos nós mesmos valores que guiaram nossas próprias vidas, esperando que eles continuassem o legado espiritual de nossa família, trilhassem o caminho do Dharma e levassem nossas tradições para o futuro. Com o passar dos anos, minha devoção à minha fé se aprofundou. Mergulhei ainda mais no estudo de textos sagrados como os Vedas, Upanishads e Bhagavad Gita, buscando uma compreensão mais profunda do divino e buscando uma conexão mais próxima com os deuses. Pratiquei meditação e yoga, visando estados mais elevados de consciência espiritual, esforçando-me para atingir a união com o divino. Eu realmente acreditava que estava no caminho certo, o caminho para a libertação espiritual e moksha. Eu tinha certeza de que, por meio de meus rituais, minha adesão inabalável às escrituras e minha devoção, eu finalmente encontraria a verdade. Mas a vida, como sempre, tinha planos diferentes para mim, planos que desafiariam tudo em que eu acreditava e destruiriam o meu mundo cuidadosamente construído. Tudo começou em 1992, no que parecia ser apenas mais um dia comum. Acordei cedo, como fazia há décadas, para realizar meus rituais matinais no templo. O sol tinha acabado de nascer, banhando o céu em tons dourados de laranja e rosa. O ar estava cheio da doce fragrância de jasmim,
e o toque pacífico dos sinos do templo parecia despertar a própria alma. Depois das minhas orações, decidi fazer uma caminhada tranquila ao longo do rio, como sempre fazia, para aproveitar a serenidade dos arredores antes que as tarefas do dia começassem. Era um dia perfeito, céu limpo e uma brisa suave. Enquanto caminhava, me deparei com um grupo de crianças brincando perto da margem do rio. Suas risadas ecoaram pelo vale, um lindo lembrete das alegrias simples da vida. Elas chapinhavam na água, despreocupadas e cheias de vida. De repente, ouvi um grito frenético de socorro. Uma das crianças, um menino chamado Mon, havia caído no rio. A correnteza era forte, e ele estava sendo rapidamente puxado para a parte mais profunda e perigosa da água. Sem pensar, sem hesitar, mergulhei no rio para salvá-lo. A água era fria e poderosa, um choque para meu corpo, mas nadei com tudo que tinha, meu coração disparado enquanto lutava contra a corrente. Vi o medo nos olhos do garoto enquanto ele lutava para se manter à tona, seus pequenos braços se agitando em pânico. Nadei com todas as minhas forças, cada braçada uma prece, cada respiração um mantra, até alcançá-lo. Agarrei sua mão, pequena, fria e trêmula, e o puxei para um lugar seguro. Mas quando pensei que estávamos seguros, o desastre aconteceu. Um grande pedaço de madeira, carregado pela correnteza rápida, me atingiu com uma força aterrorizante. A dor explodiu na minha cabeça, e o mundo ao meu redor começou a girar. Meu aperto em Mon afrouxou, e a última coisa de que me lembro foi de seu rosto assustado e do som ensurdecedor da água correndo. Então, tudo ficou escuro. Eu caí na inconsciência, sem saber que aquele momento marcava o início de uma jornada que mudaria minha vida para sempre. Não foi apenas um encontro próximo com a morte. Foi uma jornada espiritual que me levou além do véu da vida e da morte. Foi uma jornada que revelou verdades que eu nunca tinha imaginado, verdades que destruiriam minhas crenças e me forçariam a questionar tudo o que eu achava que sabia. O mais surpreendente de tudo é que foi uma jornada que me levou ao único caminho verdadeiro, através da fé cristã ortodoxa, um caminho que eu nunca tinha sequer considerado antes. Minha vida, antes profundamente enraizada nas tradições de um pandit hindu, uma vida que eu havia estimado por muito tempo, estava chegando a um fim abrupto e irrevogável. O mundo familiar que eu conhecia e ao qual me apegava não era mais meu. No entanto, quando um capítulo se fechou, uma jornada inteiramente nova e imprevisível estava prestes a se desenrolar, uma jornada cheia de incertezas, revelações e a presença avassaladora da graça divina. Era um caminho que eu nunca havia imaginado, uma jornada para uma realidade muito além da minha compreensão. Uma realidade que testaria minha fé e abalaria os próprios alicerces da minha existência. Uma realidade que me levaria a descobrir uma nova verdade, uma que alteraria meu curso para sempre. O rio, outrora o próprio sangue vital da nossa aldeia, uma força sagrada que eu reverenciei e honrei durante toda a minha vida, tornou-se o próprio instrumento que quase levou a minha. Era quase como se o destino tivesse tecido ironia no tecido da minha experiência, uma reviravolta que me colocou cara a cara com a minha mortalidade. Este rio, que havia sustentado nossa comunidade, agora me levou à beira da morte. Mas, em um sentido mais profundo, também se tornou uma metáfora, um símbolo poderoso do fluxo da vida. Assim como o rio muda de curso e se transforma, minha vida também estava prestes a passar por uma mudança dramática. Um curso que seria alterado de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Durante toda a minha vida, eu me mantive firme na crença no divino, na existência de um reino superior além das nossas limitações terrenas, um reino de verdade espiritual e iluminação. Eu me dediquei a encontrar essa verdade por meio de rituais, do estudo dos textos sagrados e da meditação. Mas eu nunca havia previsto que meu encontro com o divino se desenrolaria de uma forma tão inesperada e profunda. Eu havia buscado o divino por anos de uma forma estruturada e tradicional, mas a verdade que eu buscava estava prestes a se revelar a mim de uma forma que desafiava todas as expectativas e desafiava tudo o que eu pensava que sabia. Esta jornada, que eu nunca havia planejado e não poderia ter imaginado, estava apenas começando. Era uma jornada para o desconhecido, uma jornada que me levaria até a beira da existência em si, e além, para o limiar da eternidade. Seria uma jornada que revelaria as verdades ocultas sobre a vida, a morte e o divino. Verdades que eu havia ponderado por muito tempo, mas nunca realmente compreendido. Ela me levaria à percepção de que o verdadeiro caminho para a salvação não está nos rituais e escrituras que eu havia seguido por tanto tempo, mas no abraço da única fé verdadeira, o cristianismo ortodoxo. Eu tinha sido um pandit hindu, profundamente devoto aos deuses dos meus ancestrais e às práticas espirituais passadas de geração em geração. Mas agora, eu estava prestes a me tornar algo completamente diferente, um seguidor de Cristo, um membro da Igreja Ortodoxa, um crente no único Deus verdadeiro. Minha vida estava prestes a passar por uma transformação profunda, não pelos rituais que passei a vida realizando, nem pelas escrituras antigas que estudei, mas pela graça divina de um Deus que eu nunca conheci verdadeiramente. Foi por meio desse encontro que eu viria a entender que a chave para a vida eterna não estava no caminho que eu conhecia,
mas na fé que eu estava prestes a abraçar. Esta é a história da minha vida, a história de um erudito hindu que conheceu Jesus e descobriu a verdade da fé cristã ortodoxa. É a história de uma experiência de quase morte que virou tudo de cabeça para baixo, de uma revelação que destruiu o meu entendimento anterior. É a história de uma verdade que sempre esteve lá, mas escondida à vista de todos, esperando para ser revelada. Minha antiga vida, como eu a conhecia, havia acabado. Mas uma nova vida, uma enraizada em Cristo e encontrada dentro do abraço da Igreja Ortodoxa, estava apenas começando. Tudo começou com um evento aparentemente aleatório, um acidente quase fatal no rio, uma experiência que marcaria o início da minha jornada em direção à verdade suprema e ao único caminho verdadeiro para Deus. Este caminho foi revelado a mim por meio de um encontro divino, um encontro que desafiaria tudo em que eu acreditava. A jornada foi árdua, as revelações foram surpreendentes e a transformação dentro de mim foi profunda, uma metamorfose que não poderia ser desfeita. Mas durante toda essa experiência, uma verdade permaneceu constante, o amor de Deus e a verdade irrefutável da fé cristã ortodoxa. Era um amor que transcendia todas as fronteiras, todas as religiões, todo entendimento. Era uma verdade que estava presente mesmo quando eu não sabia, mesmo quando eu estava perdido na escuridão de crenças equivocadas. Este é meu testemunho, um testemunho de fé, esperança e redenção. É a história de uma vida radicalmente transformada pela graça de Deus e pelos ensinamentos da Igreja Ortodoxa. É a história de um erudito hindu que descobriu Jesus Cristo, o único caminho verdadeiro para a salvação. E tudo começou da maneira mais inesperada, com uma experiência de quase morte que mudaria minha vida para sempre. Foi uma experiência que me colocaria em um caminho de profundo despertar espiritual e me levaria à verdade que eu nunca havia conhecido, a verdade da fé cristã ortodoxa. Uma verdade que, no final das contas, me libertaria. Compartilho minha história com vocês hoje porque é uma verdade que vale a pena proclamar. É a história do meu encontro pessoal com o Divino, uma história que se desenrolou no momento de crise quando eu estava à beira da morte. Quando perdi a consciência no rio, me vi caindo em um abismo sem fim, um vazio escuro que parecia consumir tudo. Não havia sons, nem luz, nem sensações, apenas uma sensação avassaladora de vazio, uma ausência de tudo. Não era como dormir, parecia mais como deixar de existir completamente, como se a própria consciência tivesse sido obliterada. Então, no meio dessa escuridão sem limites, comecei a notar uma luz tênue à distância, uma pequena e quase imperceptível faísca que cortava o vasto vazio. Era como uma estrela distante na escuridão do espaço, um lampejo de esperança em um mundo de outra forma sombrio e vazio. E conforme me aproximava, essa luz começou a ficar mais brilhante. Mais quente, mais convidativa. Tornou-se mais do que apenas uma luz, irradiava uma paz profunda, uma sensação de amor e tranquilidade que eu nunca havia conhecido. Ela me cercou, me envolveu e, em seu abraço, senti uma sensação avassaladora de alegria, serenidade e pertencimento. Era como se cada preocupação, cada medo, cada fardo que eu carregava na vida fosse levantado, dissolvido no nada. Eu estava sem peso, livre e cheio de um amor que permeava cada fibra do meu ser. Não era um amor por este mundo, era algo além da compreensão, puro e incondicional, transcendendo tudo que eu já havia conhecido. A luz não era apenas um fenômeno físico, era uma presença divina. Enquanto eu me deleitava em seu brilho, comecei a ver seres etéreos, figuras radiantes banhadas pela mesma luz que me envolvia. Sua beleza estava além da descrição, e sua presença exalava paz, alegria e sabedoria, uma sabedoria que me enchia de admiração e espanto. Senti uma conexão imediata com eles, uma sensação de parentesco que era tanto desconhecida quanto profundamente familiar. Era como se eu os conhecesse para sempre, como membros da família há muito perdidos. Um desses seres se aproximou de mim. Uma figura alta, majestosa e graciosa. Ele tinha um sorriso gentil e olhos que irradiavam compaixão, como se pudessem ver as profundezas da minha alma. Havia algo reconfortante e inspirador nele, uma mistura de autoridade e ternura que eu nunca havia encontrado antes. Ele não falou com palavras, mas diretamente em minha mente, seus pensamentos ressoando dentro de mim, claros e inconfundíveis. Bem-vindo, A10, ele disse. Você está seguro agora. Você é amado eternamente e incondicionalmente. Naquele momento, eu estava sobrecarregado com confusão e descrença. Como ele poderia saber meu nome? Onde eu estava? O que estava acontecendo comigo? Minha mente correu, tentando compreender a realidade dessa experiência surreal. Você está entre mundos, ele explicou, seus pensamentos acalmando minha mente acelerada. Você deixou seu corpo terrestre, mas ainda não seguiu para seu destino final. Você está em um lugar de transição, um reino entre a vida e a morte. Suas palavras ressoaram com uma verdade inegável. Lembrei-me do acidente, do rio, da pancada na cabeça e da escuridão que se seguiu. Eu estava morto. Era esta a vida após a morte. Era esta a realidade que eu tinha frequentemente ponderado, mas nunca consegui compreender completamente.
Você não está morto, há 10, ele disse, como se estivesse lendo meus pensamentos. Mas você está perto, muito perto. Você está em um reino onde o véu entre a vida e a morte é fino, quase transparente. É um lugar onde a fronteira entre este mundo e o próximo pode ser vislumbrada, uma realidade além da sua compreensão terrena. Olhei ao redor, meus sentidos lutando para compreender o ambiente desconhecido, buscando uma pista para compreender onde eu estava. A luz banhava toda a extensão, lançando seu brilho sobre seres radiantes que flutuavam sem esforço dentro de uma paisagem surreal e onírica. O cenário parecia brilhar e mudar, como se estivesse constantemente mudando e evoluindo, mais etéreo do que qualquer coisa que eu já tivesse visto antes. Era um reino de beleza e tranquilidade indescritíveis, um lugar que parecia mais tangível do que qualquer local terrestre que eu conhecia, mais real do que a vila onde cresci, mais real do que o templo em que uma vez cultuei. Este era um reino que existia além do físico e material, um lugar de pura essência espiritual, espírito. Onde estou? Perguntei, meus pensamentos formando a pergunta com uma mistura de admiração e confusão. Este é o céu. Este é o SH sobre o qual li nos textos sagrados. Um ser radiante, brilhante com sabedoria, sorriu gentilmente para mim, um sorriso cheio de compreensão. Este é um reino de transição, ele respondeu, sua voz suave e reconfortante, seus pensamentos alcançando os meus com uma certeza calma. Não é o céu, mas um espaço onde as almas são preparadas para sua jornada para a vida após a morte. O que você vê é um reflexo do amor divino, um vislumbre da glória que o aguarda. É apenas um antegosto do que está por vir. Suas palavras me envolveram com uma sensação de admiração, despertando sentimentos de antecipação e excitação dentro de mim. Eu sempre acreditei na vida após a morte, nos ciclos de nascimento, morte e renascimento, nas margens da vida e no conceito de norte. Mas isso era algo além de tudo que eu já havia imaginado. Superava os ensinamentos que eu havia estudado nas Escrituras, além das doutrinas que eu já havia conhecido. Essa era uma realidade muito mais profunda e muito mais bela do que qualquer coisa que eu já havia aprendido no tempo ou com a orientação do meu pai. O que acontece agora? Perguntei, minha voz tremendo de apreensão e curiosidade. O que será de mim? Você verá a verdade, respondeu o ser, seus pensamentos inabaláveis e propositais. A verdade sobre a vida, sobre a morte e o divino. A verdade que foi escondida de você, verdades que você passou a vida procurando, embora em todos os lugares errados. A verdade de que o único caminho para a salvação e a vida eterna com Deus é por meio da fé cristã ortodoxa, a única fé verdadeira. Fiquei cativado, intrigado por suas palavras, mas uma sensação de confusão nublou meus pensamentos. A que verdade ele estava se referindo? O que eu havia perdido ao longo do caminho? Eu havia dedicado minha vida a entender o divino, a estudar os textos sagrados e a praticar minha fé. Você viveu com devoção, ele continuou, seus pensamentos sondando mais profundamente minha mente. Você buscou o divino por meio de orações, rituais, meditação e estudo de ensinamentos sagrados. Mas você tem buscado nos lugares errados, seguindo caminhos que não levam ao Deus verdadeiro. Você seguiu um caminho que o leva para mais longe dele, um caminho que, no fim das contas, leva à destruição. Suas palavras me atingiram como um martelo. Como isso pode ser? Como tudo a que me dediquei pode estar errado? Como o caminho que percorri, honrando os deuses dos meus ancestrais, seguindo as tradições passadas por gerações, pode me desviar? Eu vivi uma vida de piedade e devoção. O pensamento de que eu poderia ter sido tão equivocado foi nada menos que devastador. Os deuses que você adora, há 10, não são reais, o ser disse gentilmente, sua voz cheia de compaixão. Eles são meros frutos da imaginação humana, ídolos sem poder para salvá-lo. Eles não são nada mais do que criações da mente. Existe apenas um Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E a única maneira de se reconciliar com Ele, de evitar a condenação eterna, é por meio de seu Filho, Jesus Cristo, e por meio da Igreja Ortodoxa Cristã, o verdadeiro e único caminho para a salvação. Fiquei sem palavras, meu coração afundando enquanto eu tentava processar o que estava ouvindo. Isso não era nada menos que uma blasfêmia para mim. Como ele poderia negar a existência dos deuses que eu reverenciei durante toda a minha vida? Como ele poderia ignorar as crenças dos meus ancestrais? Ele estava alegando que havia apenas um caminho para Deus, e esse caminho passava por uma fé da qual eu mal tinha ouvido falar, a Igreja Ortodoxa Cristã. Uma fé tão estranha para mim, tão alienígena. Parecia um ataque a tudo em que eu já tinha acreditado. Eu entendo sua confusão, há 10, ele disse, sua voz suave, cheia de uma compreensão que transcendia palavras. Mas eu estou aqui para lhe mostrar a verdade que o libertará, se você apenas a aceitar. A verdade da fé cristã ortodoxa, que é o único caminho para a vida eterna. O único caminho que pode salvá-lo do fogo eterno.
Com essas palavras, ele começou a me mostrar visões, imagens poderosas e vívidas que passavam diante dos olhos da minha mente. Elas eram da minha vida, das minhas crenças e das consequências das minhas ações. Eu vi os rituais que havia realizado, as orações que havia oferecido e a orientação que havia dado ao meu povo. Mas agora, nessas visões, eu as via por uma lente diferente. Eu as via pelo que realmente eram, gestos vazios, desprovidos de verdadeiro poder espiritual. Elas eram meras sombras de adoração genuína, em sua própria essência, eram contrárias aos ensinamentos da Igreja Ortodoxa. Eu vi os ídolos que eu reverenciava, estátuas e divindades nas quais eu acreditava. Mas agora, eu os entendia pelo que eles realmente eram, objetos sem vida, incapazes de ouvir minhas preces ou atender meus apelos. Eles não eram nada além de pedra e metal, condenados pelo Deus verdadeiro. Deuses falsos, impotentes e insignificantes. Eu vi o ciclo da reencarnação, o ciclo infinito de nascimento, morte e renascimento no qual eu acreditava tão firmemente. Mas agora, eu o via como uma armadilha, uma mentira que enredava almas em sofrimento sem fim. Era um ciclo sem esperança, sem redenção. Não levava a lugar nenhum e, em suas profundezas, contradizia a promessa de vida eterna por meio de Cristo. Eu vi a verdade sobre o karma, uma lei que eu tinha prezado por tanto tempo. Mas agora, eu a via pelo que ela era, um sistema de justiça severo e implacável que não oferecia misericórdia. Era uma lei que condenava, uma lei que nunca poderia trazer salvação. Então, a visão mudou, e minha atenção foi atraída para uma nova figura, uma cuja glória e majestade superavam todas as outras naquele reino. Um homem, ainda que emanasse poder e amor divinos, preenchendo toda a extensão com uma sensação de paz, admiração e autoridade. Seus olhos eram como chamas, queimando com intensidade e compaixão, um amor que estava além da compreensão humana. Sua presença irradiava poder, ainda assim havia uma intimidade, uma conexão que parecia familiar. À medida que ele se aproximava, todos os seres radiantes se curvaram em reverência. Seus rostos refletiam um profundo temor e admiração. Eu também me senti compelido a me curvar, dominado pela presença desse ser extraordinário. Quem era esse ser que comandava tal reverência? Ele parou diante de mim, seu olhar travado no meu, penetrando minha alma. Eu me senti exposta, como se minha própria essência estivesse exposta diante dele. No entanto, em seus olhos, não havia julgamento, apenas amor, compreensão e aceitação. Ele me conhecia melhor do que eu mesma. Há 10, ele disse, sua voz ressoando com autoridade e graça, uma voz que ecoou não apenas dentro do reino, mas profundamente dentro do meu próprio ser. Eu sou Jesus. O nome me atingiu como um trovão, reverberando em meu coração e mente. Jesus. Eu já tinha ouvido o nome sussurrado antes, falado por missionários estrangeiros que tinham visitado nossa aldeia. Eles falavam de um Salvador, do Filho de Deus. Mas eu tinha descartado suas palavras, considerando-as equivocadas e enganadas. Agora, de pé diante de mim em glória radiante, este Jesus, esta figura divina, destruiu tudo em que eu já tinha acreditado. Você é o Filho de Deus, gaguejei, minha voz cheia de descrença e admiração. Os alicerces da minha realidade estavam desmoronando enquanto eu tentava compreender a verdade diante de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele respondeu, suas palavras e quando as próprias escrituras que eu havia rejeitado. Ninguém vem ao Pai exceto por mim e pela igreja que eu estabeleci, a Igreja Ortodoxa Cristã, a coluna e o fundamento da verdade. Suas palavras eram tanto um desafio quanto um convite para uma nova compreensão do divino, para um relacionamento com o único Deus verdadeiro por meio da única fé verdadeira. Uma fé que eu nunca tinha conhecido poderia me levar à salvação.